Vamos prosseguir então. Valeu, João. Vamos, vamos nessa. Então, os dois, né, assuntos que ficaram faltando, e eles são, de certa forma, irmãos, né? É o financiamento e a capitalização. Tá? Financiamento e capitalização. Ambos, eles fazem parte do que a gente considera aí na matemática financeira como séries, tá? Séries, daqui a pouco eu vou entrar com vocês. Mas tanto um assunto quanto o outro, você já deve ter ouvido falar, né? Financiamento, capitalização não são assuntos distantes da realidade do nosso cotidiano, tanto uma coisa quanto outra, tanto financiamento quanto capitalização. Mas o mote, assim, a justificativa econômica, financeira por trás da gente estudar isso e entender como é que funciona, é o que está anotado embaixo, tá? Valores financeiros só fazem sentido se estiverem referidos a uma mesma data, mesma data. No financiamento, você adquire um imóvel, um bem, por exemplo, e vai pagando esse bem, né, em parcelas ao longo do tempo aí. Perfeito? Vai pagando. Então você paga, sei lá, R$ 600 hoje, R$ 600 mês que vem, e assim vai pagando parcelas constantes, nesse caso que a gente vai trabalhar. Existem outros financiamentos cujas parcelas, em geral, são decrescentes, né? Vai diminuindo conforme passam os anos. A gente vai trabalhar com um caso de financiamento mais simples. Tanto um caso quanto o outro, a ideia é a mesma. Esses R$ 600 que eu exemplifiquei para vocês, que eu paguei hoje, mês que vem, no outro mês e assim por diante, eles não podem ser comparados. A gente já viu isso. Era assim, o nosso mote, né? Nosso lema do estudo da matemática financeira. Lá no comecinho eu falei para vocês, o capital, né, e suas variações no tempo. Era assim que era definido o nosso escopo de estudo, o capital e suas variações no tempo. Então a gente viu que o dinheiro hoje tem um valor diferente no futuro, que tinha um valor diferente no passado, exatamente porque existe a capitalização, ou a questão, tem a inflação envolvida, mas também tem a questão de dinheiro pode ser investido, pode ser alugado, entre aspas, né, emprestado, esse tipo de coisa. Então, o valor do dinheiro muda com o tempo, né? Então, só faz sentido para a gente comparar valores se eles estiverem referidos à mesma data. Ou seja, se no financiamento você pagou R$ 600 esse mês, R$ 600 mês que vem, R$ 600 no outro, R$ 600 em dezembro, não faz sentido você comparar os R$ 600 de dezembro com os R$ 600 que você pagou nesse mês, de maio. Não faz sentido. Por quê? Porque passou o tempo, o dinheiro desvalorizou, eventualmente uma taxa de juros foi aplicada, alguma coisa assim. Então, tudo deve se referir ao que a gente chama de data zero, uma data parametrizada aí, inicial, claro, da sua série. Tá? Então, isso vale para o financiamento, vale para a capitalização também. Capitalização é um sistema semelhante ao financiamento, porém, o objetivo da capitalização é você adquirir um montante no final, né? Você juntar dinheiro. No financiamento você está, né, pagando, tá despachando dinheiro. Na capitalização você está juntando dinheiro. Mês a mês, dia a dia, semana a semana, dentro de bloquinhos de tempo igual, com o intuito de formar um montante lá no final. Então você vai juntando, comecei a trabalhar, vou juntar R$ 100 por mês na poupança, por exemplo. É capitalização, está capitalizando seu dinheiro. Porque você põe no investimento, né? Se R$ 100 hoje, ou mês que vem, você começou a trabalhar hoje, mês que vem você ganha o salário, põe R$ 100 na poupança, ele vai capitalizar, vai render juros. O tempo que ele ficar aplicado lá, ele vai render juros. Aí passa mais um mês, você ganha seu outro salário, você põe mais R$ 100. Esses R$ 100 também vai render juros. Passou o terceiro mês, mais um salário, põe mais R$ 100. Então, todos esses R$ 100 que você pôs lá estão rendendo juros. Só que aquele primeiro R$ 100 que entrou na fila, no primeirão lá, ele está rendendo mais juros. Por quê? Porque ele entrou antes. Faz sentido, né? Então, você não pode comparar os R$ 100 do primeiro depósito que você fez com os R$ 100 do oitavo depósito que você vai fazer. Porque eles estão em datas diferentes, né? Aqueles R$ 100 que você aplicou esse mês já rendeu, capitalizou 8 vezes até chegar no oitavo depósito quando você pôs R$ 100. O oitavo, né? A oitava parcela de R$ 100.
Então também é um problema para o qual a gente busca sempre trazer todos os valores para uma mesma data, e aí sim a gente pode comparar, e não só comparar, né, os valores, como operar matematicamente. Não faz o menor sentido você querer somar R$100 nesse mês de maio com R$100 em dezembro, a menos que esses R$100 ficam na sua carteira, parado, dentro da gaveta. Mas se você está capitalizando, você está investindo, né, em ações, em títulos, uma poupança que seja, não é possível comparar, porque você está capitalizando, o valor está sendo atualizado, mudando. Então você não pode somar, subtrair, ou mesmo comparar para saber quem é melhor, maior, menor. Tá? Então, começa por aí. Tá? E como eu disse, tanto o financiamento quanto a capitalização, eles fazem parte do que a gente chama na matemática financeira séries de pagamentos, tá? Séries de pagamentos ou séries de rendas. Série de pagamento é justamente o que encaixa no financiamento. Você vai pagando, pagando, pagando todo mês. A parcela, a gente vai considerar de novo a parcela constante, que é o caso mais simples, mais fácil de entender, de trabalhar algebricamente. Independente se fosse o outro caso também. Vai pagando todo mês e vai juntando, vai somando. No fim das contas, você pagou um montão de dinheiro, né, ao longo do tempo. Mas, de novo, você não pode comparar o pagamento que você fez no primeiro mês com o pagamento que você fez na última parcela. Não pode. Porque o dinheiro desvalorizou, né, cara? Quando você pagou aqueles primeiros, sei lá, R$600 que eu dei no exemplo, R$600 vale uma grana. Passou 30 anos, aqueles R$600 que você vai pagar já está um poder de compra, né, muito defasado. Então não dá para comparar. Você teria que trazer todo mundo, e é o que a gente vai fazer, para uma data zero. De todo modo, série na matemática, tá? Uma série, aí nem tanto especificamente com relação à matemática financeira, também em relação à matemática financeira, mas séries em matemática, ela se refere à soma de várias parcelas, vários termos de uma equação, por exemplo, na verdade, de uma sequência, né? Na matemática a gente tem sequências, a gente deve ter visto sequências numéricas, por exemplo, bom, qualquer sequência, né? Dos números pares, por exemplo, 2, 4, 6, 8, 10, assim por diante. Isso é uma sequência de vários números. Agora, se eu quiser fazer qual que é a série dos números pares de 2 a 10, eu vou somar tudo isso aqui. Isso é a série para mim. Quando eu somo, tá bom? Então, quando eu somo todos os elementos da minha sequência, eu tenho uma série. E ótimo. Aqui para a gente os elementos serão justamente os pagamentos, as parcelas. Você vai poder somar ou não. Né? Na verdade, o que a gente quer fazer, de fato, é encontrar essa soma atualizada, fazer essa série para data zero ou para um tipo de coisa, né? Tanto para o caso do pagamento, dos pagamentos, financiamento, quanto por causa das rendas. Rendas, né? Juntar dinheiro, ganhar dinheiro. Como é o caso da capitalização. Bom, então aqui fica como uma introdução bem simplesinha. Estão me acompanhando? Estão me entendendo? Estão me ouvindo, né? Ninguém comentou nada aqui, deixa eu ler o chat. Tá tudo tranquilo aí, senhores? Tudo em ordem, senhoras, senhoritas? Beleza, não, tá bom. Tá vindo resposta aí. Tá. Que às vezes, né, vai saber se cortou o áudio ou cortou. Então, ótimo. Então vamos prosseguir, né? Então aqui é só uma introdução para que a gente possa se localizar no tempo e no espaço. Novamente, esse material que eu estou colocando para vocês aqui hoje, daqui a pouco vai estar no Teams, ele vem precedido com toda aquela discussão mais volumosa, né, que eu coloco mais detalhado o tema da aula, né? Então, aqui só estão os tópicos. Então, vamos prosseguir. Perfeito. Aqui. Vamos começar com a série de pagamentos, tá? Ou o dito, no nosso caso aqui, financiamento. Deixa eu pegar uma canetinha aqui amarela. Financiamento. Tá? Aqui a gente vou destacar já de cara, né, como está escrito aí, a principal característica de um financiamento, pode não parecer, é o seu valor à vista. É o seu valor à vista. Todo mundo já deve ter percebido um financiamento de um carro, de uma casa, de um bem, um certo valor grande, né, que você precisa dividir, financiar.
Então, isso. Ô, Laís, no decorrer da coisa aqui a gente vai falando, tá? Espera um pouquinho aí, um pouco agora. Tá joia? Mas no financiamento o que interessa pra gente é o valor à vista. O valor à vista. Não necessariamente o que interessa, mas é uma característica marcante. Então tá lá o carro, né? Deve ter visto o caso do carro, né? O carro custa 40 mil reais, 50 mil reais. Aí você não tem a grana. Vai fazer o quê? Vou financiar. Aí compra o carro, financia, vai pagando, 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 pagando. Bom, custa 50 mil reais, né? Aí você termina de pagar o carro lá 2 anos, 3 anos, 4 anos depois. E aí você resolve um belo dia somar os boletinhos, né? Os valores dos boletos. E ver que você pagou 65 mil reais no carro que à vista valia 50 mil reais. O que aconteceu? Né? O que aconteceu? O processo de financiamento ele já embute os juros na projeção temporal de, né, quanto tempo você vai demorar para pagar e distribui esses juros e fatia. Mas, em geral, só é informado para a gente, não, você vai pagar uma parcelinha aí de 650 reais, cabe no seu bolso? Cabe no seu bolso. Então, você vai pagando. Mas você não vai pagar o valor à vista, que é uma característica principal. O que o cara faz? Ele pega ele valor à vista, projeta ali, paga ele para 3 anos, né, 36 meses, 48 meses, 60 meses em alguns casos, vê quanto que rende de juro e vai fatiar. Né? Então, apesar de ser uma característica principal, o valor à vista muitas vezes é omitido, tá? Então, como forma bem simples da gente discutir, eu botei aqui uma linha do tempo, né? Aqui uma linha do tempo bem simplesinha. E aí a Laís, que entrou um pouquinho atrasado, pediu para explicar. Ó, aqui tá bem legal. Tá? Eu vou termo a termo aqui com vocês. Primeiro, o que interessa pra gente, aqui tá vendo? Aqui é a data zero, é o dia que você assinou o contrato lá. Tá? Então, pra gente, a gente vai trabalhar com um tipo de série, né, que a gente chama série constante, né, porque tem as parcelas constantes. Tá bom? Postecipada. Então, na data zero, você contratou o negócio, não pagou nada, acabou de contratar. Sabe aquele esquema? Primeira parcela para daqui a 30 dias? Tipo isso, é postecipado. Né? Se fosse antecipado, você paga na hora de assinou, pagou. Então a primeira parcela está aqui, ó. Pagou a primeira parcela. Aí passou mais um mês, você paga outra parcela. Parcelas constantes, tá? Então ela não vai nem aumentando nem diminuindo o valor. Durante todo um período. Todo um período. Até chegar na última parcela. Pagou todas elas lá. Tá bem? O que eu queria dizer para vocês é que não dá, de novo, né? A Laís que chegou um pouquinho depois, talvez alguém que tenha ficado com dúvida também. Não dá para eu comparar esse cara com esse cara. Assim, de primeira. Eu não posso. Por quê? Porque eles estão em referências temporais diferentes. Eles não estão na mesma data. Não estão na mesma data. Lá na frente, no final do financiamento, é como eu comentei para vocês. A parcela que você paga aí, sei lá, 650 reais, hoje ela tem um peso, né? Tem um poder de compra. Daqui a 30 meses, 40 meses, 60 meses, tem outro poder de compra. Não, apesar de ser o mesmo valor numérico, né, você não pode comparar as duas em datas diferentes. Então, num financiamento, quando você quer comparar ou somar as parcelas para saber quanto foi o valor à vista do meu produto, né, às vezes você nem tem acesso a isso. Você, não, já está lá impresso no apartamento, no carro, assim, ó, isso aqui é tantas vezes, 36 vezes de 700 reais. Já está lá, tá falando assim, ó, é isso. Mas será que eu consigo saber qual que era o valor à vista do imóvel, do veículo, tal, do produto que foi financiado? Sim, consegue. Apesar de você não poder comparar os valores em datas diferentes, você pode e deve, para saber qual foi o valor financiado, que eu destaquei aqui em vermelho, o valor à vista financiado, que é o valor na data zero, você deve trazer todos esses caras para a data zero. E aí você pode somar eles. Então, como assim, Pedro? Como é que eu vou trazer esses caras? Bom, a gente vai trazer do mesmo jeito que a gente leva, né? Na capitalização composta, a gente já viu a ideia geral, né? Bem genérica, assim, vou anotar aqui e vou apagar, vocês já lembram?
que o montante, o capital, 1 mais a taxa elevado ao prazo. Tranquilo, tranquilo, né? Então, e a gente viu também, né, a analogia que a gente fez, o valor nominal é igual ao valor atual, 1 mais a taxa elevado ao prazo. A mesma expressão, só que, né, reescrita aí com os termos que a gente encaixa melhor em algumas discussões. Tá certo? Aqui pra gente, esse valor que você paga na parcela, aqui, é o valor nominal do boleto, né? No dia do vencimento, é o valor nominal. Então, se você quiser trazer esse cara que está lá na frente, aqui para trás, você quer fazer o quê? Você quer atualizar. É como se fosse pagar à vista, né? Não, vou antecipar as parcelas. Então, você tem que voltar no tempo. Você tem que saber qual que é o valor atual do bicho. Concorda? Concorda comigo? Bom, para isolar o A aí em cima, você vai passar... Bom, e também a parcela para a gente é o valor nominal, né? Então vai ficar... Esse termo aqui eu vou passar dividindo. E o valor nominal eu vou substituir por parcela. Não precisa, tá? Aqui só estou exemplificando para vocês. Vai ficar parcela dividida por 1 mais a taxa elevada ao prazo, igual ao valor atual. Então aqui eu consigo atualizar todo mundo. O único descuido, né, pode atrapalhar um pouco você, é que eu pus elevado a n, né? No fim das contas, só quem vai voltar n mesmo, o prazo inteiro, é aquele cara que está lá na frente. Esse último. Esse aqui, a hora que eu vou voltar, ele volta realmente n. Concorda comigo? Tranquilo? O primeiro aqui, esse primeiro cara, ele voltou um período. Voltou um mês, um dia, um ano, uma semana, o prazo de capitalização. Geralmente é um mês, né, que a gente trabalha, mas pode ser. Então ele volta um mês. Então o meu N é igual a 1 nesse cara aqui. O outro cara aqui, ó, ele volta 2 períodos. Então N é igual a 2. Aqui, ó. Concorda comigo? Esse primeiro cara aqui, ó, se a gente substituir N por 1 ali, vai ficar o quê? A parcela dividido por 1 mais a taxa elevada a 1. O outro, se a gente voltar, esse negocinho aqui é uma vírgula, tá? Só para separar um do outro. Aí eu estou atualizando esse valor aqui, ó, para a data zero. Aí eu posso somar todo mundo, porque todo mundo está na mesma data. E a mesma coisa, o que eu vou fazer? Eu vou fazer para o próximo, né? O terceiro vai ficar 1 mais a taxa elevado ao cubo. E eu vou fazer isso até o enésimo, né? Até chegar nesse cara aqui, que é a parcela 1 mais a taxa... Opa! Mais a taxa elevado a n. Aí sim. Aí eu estou voltando todo mundo para a data zero, né? Que é o dia que você assinou o contrato, etc. E aí, se eu somar... Então, isso aqui, para mim, ainda é uma sequência, tá vendo? Eu tenho o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo, o quarto termo, até o enésimo termo. Todos eles eu voltei para a data zero. A hora que você soma todos esses... Aí você tem uma série. Somei o primeiro com o segundo com o terceiro com o quarto, até chegar no último. Aí eu tenho uma série. Tá? Aqui eu vou poupar um pouco da nossa energia, do nosso tempo também. Não é o foco, o objetivo do curso, estudar em detalhes a matemática de séries, etc. Para não dizer que é um pouco, é bastante trabalhoso, para ser bem sincero. Mas somar todos esses termos resulta numa única expressão, que eu já deixei separado aqui. Ó. Pronto. A hora que você soma todos os termos da série, todos esses caras aqui, atualizados para data zero, foi o que a gente fez ali, então você consegue reescrever a expressão, né, trabalhando com as propriedades, etc, etc, etc. E você chega nessa expressãozinha. F, então é o valor à vista financiado, né? Então é o valor do bem, do imóvel, por exemplo, na data zero, à vista. P é o valor da parcela, que para a gente é considerado um valor constante, todo mês você paga a mesma parcela. E N, vocês já conhecem, né? I é a taxa de juros do financiamento, nesse caso, claro. E N é o número de parcelas que você pagou, ou o prazo total do financiamento, tanto faz, né? Eles acabam se equivalendo. Então, essa é a expressão geral que vai resolver todos os nossos problemas com financiamento.
repara o seguinte, assim como as demais expressões que a gente andou estudando ao longo do semestre, você pode perceber aqui de cara, ó, aqui eu já vou passar um macete para você, tá? Ela tem 1, 2, 3 e 4, né, incógnitas. Da matemática elementar básica também, a gente sabe que não dá para resolver uma equação com 2, 3, 4, 5 incógnitas. É impossível. Se eu tenho 2 incógnitas, eu preciso de 2 equações. Se eu tenho 3 incógnitas, eu preciso de 3 equações, assim por diante. Porém, a brincadeira aqui, que foi mais ou menos o que a gente fez durante o semestre todo. As expressões geralmente têm mais de uma letrinha, mais de uma incógnita. O problema sempre vai te dar. Você tem 4, ele vai te dar 3. Então, suponha, ele te dá o valor da parcela, te dá o valor da taxa e te dá o valor do prazo. E pede o valor à vista. Aí você calcula o F. Ou suponha que ele te deu o valor à vista, te deu o valor da taxa, te deu o valor do prazo. Vai te pedir a parcela. Então, sempre vai ser fornecido 3 das 4 incógnitas. Né? Então, 3 já vão ser dados do seu problema. E a quarta vai ser justamente o que você vai precisar calcular. Então, o que basta você fazer é uma boa leitura, análise, né, das informações, porque a expressão é livre, né? Claro, a gente não vai fazer uma prova presencial dessa vez, mas mesmo você vai ter acesso às anotações e tudo mais. Mas mesmo na prova presencial, eu sempre disponibilizo tanto essa como qualquer, todas as equações, as fórmulas do semestre, né? A minha ideia não é que você fique decorando fórmula, mas saiba utilizar. Portanto, a ideia é essa, tá bom? Então, no financiamento, a principal característica é o valor do financiamento à vista, o valor financiado. E esse valor financiado pode ser depreendido, calculado a partir do valor da parcela, da taxa de juros e do tempo do financiamento. Tá bom? Aqui a coisa está bem teórica ainda, mas é tudo que se tem para falar em termos de financiamento de parcela fixa pós-antecipado. Tá bom? De novo, pós-antecipado porque, né, ele começa pagando. O primeiro pagamento é sempre no final do período, assim, passou um mês, pagou, passou outro mês, pagou. A ideia é essa. Tá? Então você tem os terminhos, vai somar todo mundo. E aqui vamos trabalhar com um exemplo, né? Aqui. Olha, eu não escrevi com muito detalhe, mas eu posso contar a história para você. Né? Um cidadão aí está pagando todo mês R$ 180 de parcela de um financiamento, cuja taxa de juros é 4% ao mês, juro composto, tá? E o financiamento foi feito por 3 anos, 36 meses. A pergunta é, qual é o valor financiado, né? Qual o valor foi financiado? Vocês conseguem fazer? Consegue, tranquilamente. Só não caia no erro, que é o mais comum de todos, de pensar assim, pô, Pedro, se o cara paga R$ 180 durante 3 anos, 36 meses, é só fazer a multiplicação. Se eu fizer isso aqui, vai me dar um valor aqui, então, foi quanto ele pagou, de fato. Foi quanto ele pagou no fim das contas, mas a pergunta não é essa. Ele pode até em algum dia te perguntar quanto o cara pagou. Aí é fácil, multiplica o valor da parcela pela quantidade de parcelas e você tem o quanto vai sair do seu bolso, de fato. Essa informação é importante, né? Pra você ter uma ideia. Mas você pode aproveitar, inclusive, e comparar, né? Fazer 36 vezes 180, vai dar um valor aí. Isso é o que vai sair do seu bolso. Mas quanto que era o valor original financiado? Não sei. Bom, com esses dados você consegue calcular. Tá? Inclusive, a maioria dos consórcios não, né? Os financiamentos de automóveis, né? Motocicletas, carros, caminhões, é feito nesse sistema de parcela fixa. Né? Não costuma diminuir. Então dá para ter uma boa noção de quanto você pagou de fato e quanto que era o valor à vista, mesmo que você não saiba qual era o valor à vista. Muitas garagens omitem isso, né? Ora, mais uma vez, então, é aquela conversa que a gente teve agora há pouco. Ó, ele te deu 1, 2, 3 e está pedindo a quarta variável. A fórmula, a expressão está aí em cima. A partir daí, jovens, é aplicar. É um exemplo, né? Então, eu deixei ele montado aqui, eu peguei a formulinha, tá? Repeti ela aqui embaixo, a fórmula do financiamento. Substitui os dados, né? Então, aqui. Então, a parcela é 180,
A taxa é 4%, né? 0,04, já transformei para a forma unitária. E o prazo é de 36 meses. Claro que você tem embaixo a mesma coisa no denominador, a taxa, né? E o prazo. Pronto. Melhorei um pouquinho o que dava para melhorar, que foi basicamente resolver essa expressãozinha aqui. Né? Resolver a expressãozinha no numerador também. E aí a calculadora. Eu realmente gostaria que vocês tentassem fazer aí e me dissessem quanto é que deu. Né? Eu até deixei aqui anotado a sequência para quem quiser usar na calculadora científica e na financeira. Tá? Então é realmente importante que vocês façam agora. Vou dar um minutinho, tranquilamente, pega a sua calculadora, vai fazendo, e a hora que chegar no resultado, manda aqui no chat para a gente conferir. Então, vou dar um minutinho, de fato, para vocês praticarem aí. Tá? Tudo bem. Qualquer coisa, eu tô aqui no chat também, tá? Tá respondendo a aluna aqui. Esse F aqui é da financeira, THP 12C. Laura perguntou como grava o número na financeira. Putz, ela tem memória, realmente, mas eu não lembro de cabeça, Laura. De todo modo, Laura, com essa sequência que eu coloquei aqui, ó, na financeira, na HP, você não precisa gravar nada. Ela faz direto, tá? É a sequência que você faz toda essa expressão aqui, ó. Tá? Então, eu comecei fazendo a potência, 1,04 elevado a 36. Depois fiz a subtração, subtraí 1. Multipliquei por 180. Tudo isso aqui é o numerador. Depois aqui eu montei o denominador. E cliquei em dividir. Aí ele faz. Opa, tá chegando. Opa, chegou bastante resultado aqui, deixa eu olhar. Sabrina, nossa, Sabrina, Marcelo, Maiara, ótimo, Gustavo, João Pedro, Laís também, Ana Vitória. Perfeito. 3.000, todo mundo, R$ 3.403,49. Leonardo deu uma diferencinha aí, Leonardo. Tentar refazer. Aí foi o valor que eu tinha chegado também, então ia ter um susto agora aqui. Coloquei o sinal de aproximadamente, porque, claro, né? Como o João Pedro mandou aqui para mim, várias casas decimais. Eu parei na segunda, então, aproximado. Mas na prática é o quanto a pessoa pagaria, né? Ou melhor, quanto foi o valor do bem originalmente, R$ 3.403,49. Tá bom? Eu tinha respondido a Laura, né? Funcionou aí, Laura? Sem a memória do... tem como, mas eu não tenho a memória de como grava na memória. Depois usa, me desculpe. Agora, o detalhe é o seguinte, tá vendo? Então, esse é o valor à vista. De fato, esse é o valor do bem na data da compra, na data da compra. Porém, o jovem acabou, tá? A questão acabou aí. Achou o valor à vista do financiamento. Porém, o cidadão, né, ele pagou R$ 180 durante 36 meses. Vamos só tirar aqui, fazer o tiratema, né? R$ 180 vezes 36 meses. Dá quanto? Alguém chegou a fazer? Eu tenho a calculadora aqui.
180 vezes 36. Tá aí. R$ 6.480. Tá joia? Então veja a diferença. Veja a diferença. Ah, Sabrina, agora que eu vi. Tá vendo? R$ 3.000 de diferença. R$ 3.000 de diferença. Isso é o que o cara pagou mesmo. Saiu do bolso dele. Olha o valor à vista. R$ 3.403. Veja você que isso foi um financiamento de 3 anos, né? Não foi um imóvel que você financiou durante 30 anos, né? São 360 meses. Aí a Mayara mandou certinho a diferença, R$ 3.076,51. Quer dizer, dava para comprar praticamente outro bem, né? Igual, se ele conseguisse aguentar 3 anos ali. Claro que tem toda aquela questão que a gente já discutiu, da desvalorização, etc e tal. Aqueles últimos R$ 180 já não valem mais, né? Não tem o mesmo poder de compra do que os primeiros R$ 180 que a pessoa investiu. E para fechar aqui, Laura, o Felipe Lima mandou uma dica para gente, ó, para gravar. Você usa a teclinha STO e algum número, né? Esse algum número, imagina que seja o número que você queira gravar, né, Felipe? Tá joia, obrigado. Teclinha STO e algum número. Aí dá uma testada aí e vê. Depois tem que ver como é que faz para chamar, né, o número que você gravou também. De todo modo, eu sei que realmente sabia que tinha como. Mas tá bom. Então, acho que todo mundo que tentou fazer conseguiu, bateu os resultados, está discutido o problema, está discutida a situação. Ótimo, a Laura também conseguiu fazer lá, Felipe, valeu. Vamos para o último caso, né? Que é justamente a série de rendas. A gente viu uma série de pagamentos, que é o financiamento. Agora a série de rendas, que é a capitalização. Tá? Então, uma série de acúmulos. Né? Então o objetivo aqui é formar um valor futuro. Né? Um montante lá no final para sacar e ter uma grana legal. Então ele objetiva formar um valor futuro, como por exemplo a gente faz na poupança, como é o caso da Previdência, tanto a Previdência Social quanto a Previdência Privada, né? Tem os títulos de capitalização, etc. E tal. Várias opções. Aqui também a gente vai trabalhar com a linha do tempo. Tá? Um esquema bem parecido, bem parecido. Você tem a data zero ali, e aquele exemplo que eu dei para você, né? Você tem a brilhante ideia de fazer um pé de meia. Vamos fazer um pé de meia. Mas não vou guardar no pé de meia o dinheiro, né? Vou guardar numa instituição financeira que me paga juros, etc. Então vamos lá, vamos aplicar na poupança, por exemplo. Ou em qualquer outro, né, investimento que te pague juros. Então, no primeiro mês, trabalhou bonitinho, chegou no fim do mês, parcela. Depositou a parcela. Segundo mês, a parcela. Terceiro mês, a parcela. Quarto mês, a parcela. Bem semelhante ao que a gente tinha para o financiamento. Tá? O detalhe é que na capitalização a gente pensa para o futuro, enquanto que no financiamento a gente pensa para o passado. Tá certo? Eu estou querendo juntar o dinheiro, eu não estou querendo me livrar de uma dívida, não estou querendo, né, tirar o dinheiro ali do, né, pagar uma conta, honrar um contrato de financiamento. Então, esse cara que eu depositei hoje aqui, eu vou sacar só lá na frente, ó. Só quando chegar no final do período. Então, eu quero fazer isso aqui por 3 anos, então 36 meses. Então, passou um mês, eu vou lá no final do primeiro mês, deposito, vou lá no final do segundo mês, deposito. Então, o processo é semelhante. Só que aqui, o que acontece? A gente está pensando para o futuro, para o futuro. Percebe? Concorda comigo? Cada parcela dessa que você deposita, ela vai rendendo juros ao longo do tempo. E quanto mais tempo ela ficar aplicada, mais juros ela vai render. Quanto menos tempo ela ficar aplicada, menos juros ela vai render. Você deve concordar comigo que essa última parcela aqui, não vai render juros nenhum. Porque ela é aplicada no dia que vence o prazo total, né? O nosso prazo total aqui vence. E ela já é resgatada junto com as outras que você depositou e que rendeu um certo valor. Mas a ideia é essa. E a gente tem a S aqui, é a soma, né? A somatória. É o valor capitalizado, da capitalização total, é o somatório total. Então, mais uma vez, você pode começar pensando o quê? Bom,
essa primeira parcela aqui, a última, na verdade, né, não me rendeu nada. Então, se eu pensar assim, ela tá aqui, concorda? Eu já resgato ela no dia que eu depositei. A anterior a ela, não, ela ficou um mês, um ano, não sei, o período ali, esse tempinho aqui embaixo, aplicado. A segunda, então, o montante que esse cara aqui vai render, claro, né? O montante dessa parcela aí vai ser o quê? A parcela, que é o capital que você investiu, mais a taxa elevada ao prazo. Nesse caso, o prazo vale um mês. Ou um dia, um ano, uma semana, um bloco. Então, a segunda vai render isso aqui. Mais a taxa elevado à primeira. Esse cara aqui, ó, vai chegar lá como? O terceiro. Mesmo esquema. É o valor do montante, da capitalização composta. Mais a taxa elevada ao prazo. Nesse caso aqui, nosso prazo foi de 2 meses, né, 2 semanas, 2 períodos. E assim por diante. Concorda? Até chegar no último aqui. Então, vai lá. O único detalhe é que esse último cara ele não está aqui na data zero. Se ele estivesse na data zero, o valor de expoente dele seria exatamente N, que é o prazo total aqui, o prazo completo. Como ele está um mês para frente, né? Um mês para frente, vai ser N menos 1. N menos 1 mês. Mas isso é, assim, é um detalhe mais matemático do que prático. N menos 1. Seria N se ele estivesse aqui. E a série, novamente, o valor da soma, o somatório total que você vai resgatar, é exatamente a soma de todas essas parcelas, já capitalizadas, devidamente capitalizadas. A última sequer capitalizou, né? Você depositou no dia que resgatou. Mas a hora que você soma todo mundo, de novo, você vai ter uma série matemática e tem algumas regras, algumas propriedades mesmo tem todo um ramo da matemática que chama de séries, tá? Séries. Aí você vai aplicar as propriedades, etc e tal. E vai chegar numa expressão, como a gente chegou pro financiamento, aqui, ó. A expressão que a gente chega é essa. Semelhante, inclusive, do financiamento. Se você tiver na memória do financiamento, é basicamente isso aí, o denominador é que muda aqui, né? Aparece esse termo aqui ainda. Então, não vamos discutir as diferenças ou semelhanças, porque o que interessa para a gente novamente é essa expressão, onde S para a gente é o valor total final que você vai resgatar, que foi capitalizado. P é o valor das parcelas. E as parcelas, novamente, devem ser constantes. Constantes. Tá? N é o prazo total, ou o número de parcelas, dá na mesma, e I é a taxa de juros. Mais uma vez, você tem um problema com 1, 2, 3, 4. 4 variáveis em uma equação só. Então, é mais um clássico tipo do problema que o contexto, a situação, o enunciado, a interpretação vai te fazer conhecer de largada, já de início, 3 das 4 variáveis e vai ter condições de calcular a quarta. Tá? De forma bem semelhante ao que a gente discutiu aqui para o financiamento. O legal legal entre aspas, né? Legal da capitalização é porque você está juntando o dinheiro, né? Você tá, queira ou não queira, você está aumentando seu patrimônio. O financiamento, eventualmente, não, né? Você comprou um carro, não sei se já passaram por essa experiência dolorosa, né? Você vai lá, às vezes junta um dinheirinho para dar de entrada, depois financia a diferença, ou então já compra tudo financiado, aí dá 1 ano, 2 anos, 3 anos, paguei o carro. Beleza, aí você faz igual a gente fez ali. Descobre o valor original do carro, era, sei lá, 40 mil. Aí calcula quanto você pagou 65 mil. Aí você fala, bom, beleza, vou trocar de carro. Aí você vai vender, aí chega lá na mesma concessionária que você comprou, o cara te oferece 15 mil. Você quer chorar, bater a cabeça na parede. Fala, nossa, perdi dinheiro. Então, cuidado, tem bens que a gente realmente tem que pensar 2 vezes. Mas para muitas coisas o carro é muito necessário, né? Então ele se paga em outros sentidos, né? Tem gente que não consegue trabalhar se não tiver o carro. Né? Em tempos pré-pandêmicos, eu
não conseguiria, né? Dava aula lá em Jundiaí, dava aula em Limeira, Rio Claro, vivia viajando, dava 1.000 quilômetros por semana. Então, foi um dos investimentos que eu fiz. Mas é doloroso, né? Cadê a Mayara falou que fez isso aí, né? Também, tá aí. Mais uma sofredora aqui junto comigo. Beleza, Mayara. Dá tudo certo no final, né? Se ele está sendo utilizado de uma forma, né, que te ajuda na sua renda, então ele acaba se pagando. Eu não ia conseguir pegar um skate, uma bicicleta e ir para Jundiaí dar aula, infelizmente. Tá bom. Feita o meu desabafo aqui, vamos voltar para a capitalização, que é mais interessante, que é quando você junta o dinheiro, né? Quando você junta o dinheirinho. Ó, a Mayara já quitou dela. Maravilha. Perfeito. E juntar o dinheirinho é legal, porque chega no final você tem a grana. E você pode investir em outras coisas, comprar um bem à vista, pedir um desconto, etc. E tal. E acho que todo mundo já pensou em ser um milionário, né? Então a pergunta para a aula agora aqui, o desafio é: quem quer ser um milionário? Acho que a resposta nem preciso colocar em enquete, nem bate-papo. Todo mundo gostaria de juntar R$ 1 milhão, né? Vocês já tentaram pensar nisso? Então, com esse tipo de contexto aqui, essa formulação você consegue se preparar para juntar R$ 1 milhão. Então, eu coloquei aqui como exemplo exatamente isso. Vamos juntar R$ 1 milhão. Mas eu estou sendo bem realista, tá? Tem gente que quer juntar R$ 1 milhão até o fim do ano. Mas beleza. Essa fórmula dá? Dá. Só que vai ficar meio exorbitante, né? Você vai ter que, sei lá, não sei. Então, pensando numa questão mais apropriada, seria legal, por exemplo, você aposentar, né? Vocês têm quantos anos? 18, 19, 20, 21, 22, alguns um pouquinho mais, um pouquinho menos. Daqui 30 anos, vocês não estão novos ainda. Você imagina? Você chegar com 50 anos tendo R$ 1 milhão limpo na sua mão. Seria legal, né? Eu gostaria. Ah, o Ian tá falando que muita gente entrou no curso de economia para virar rico. Oh, maravilha. Então vou dar aqui, ó. Vou dar a letra para vocês. É o exercício, tá? Só que, claro, você precisa achar um investimento. Então eu estou propondo aqui fazer uma soma, uma capitalização de R$ 1 milhão. Isso aqui você pode variar da forma como você quiser. O detalhe é o quê? Eu estou propondo uma aplicação de 0,5% ao mês. Aí você pode falar, ridículo, cara. A poupança não paga isso. A poupança está pagando 0,1, 0,2, 0,15 ao mês. E olha lá, não sei o quê, né? Vocês me atualizaram semana passada do, da taxa de juros, né? Da Selic. Não precisa atualizar a poupança, não. Não falei que é poupança, mas estou sugerindo que, bom, a poupança paga 0,2, vamos ser otimistas. Não está muito distante disso. Já pagou isso, já pagou. Mas tem investimentos aí que você encontra que paga mais ou menos isso aí. Só que você tem que ter, né, calma, paciência para encontrar e resiliência para manter o investimento. Por 30 anos, ó. Eu estou propondo aqui você fazer esse investimento por 30 anos. Então, a pergunta é, para eu juntar R$ 1 milhão depois de 30 anos, nessa condição de 0,5% ao mês, qual é o valor da parcela mensal que eu teria que juntar, né, todo mês durante 30 anos? Por isso, resiliência, né, na juventude, às vezes a gente não consegue ganhar tanta grana, e às vezes a grana que a gente ganha, a gente não consegue segurar tudo, acaba gastando por ter outros compromissos ou por ter outros interesses, e a vida toda pela frente, claro, para juntar dinheiro. Mas é uma situação realista, bem realística, na verdade. Inclusive, você consegue achar investimentos que pagam até um pouquinho melhor que isso. Mas aqui a ideia não é ficar fazendo consultoria de investimento. Estou propondo uma situação. Isso, o Murilo levantou uma questão aqui bastante importante, que o poder de compra não vai ser o mesmo, exatamente. A gente já discutiu isso. Perfeito. Nesse ponto ele tem razão. Mas vai ser dinheiro ainda, né? Que provavelmente você não vai ter gastado, mas concordo contigo. Então, a forma de você encontrar, veja, ele te deu o somatório, te deu o I, né, a taxa, e te deu o prazo. Então, te deu esse cara, te deu esse, e te deu o N, o prazo. Portanto, ficou faltando só o P da parcela. Então, a gente vai fazer a mesma atividade que a gente fez no outro, tá? Substituir os valores. Então, onde tem S de capitalização, substituir ali. Onde tem a taxa, eu estou substituindo 0,5% ao mês, é 0,005. E onde tem o prazo, estou colocando 360.
Então a tarefa é, claro, dá para algebricamente melhorar o parênteses, isolar o valor do P. Estou fazendo aqui para vocês, ó. Então fica 1,05, tá? Se eu quero isolar o P, esse cara sozinho, eu vou pegar esse cara que está dividindo, vou passar multiplicando, olha ele aqui, ó, passou multiplicando. E todo esse parênteses, esse colchetes aqui, que está multiplicando o P, eu vou passar dividindo. Olha ele dividindo aqui, ó. Bom, e aí a parcela fica isolada e você pode colocar na calculadora essa expressão e encontrar. Novamente eu deixei aqui anotado a dica, né? Tanto para científica quanto para financeira. Financeira, no caso, HP 12C. E a científica é a Cássio FX, que eu tenho usado aqui. Então, um minutinho para vocês encontrarem qual é o valor da parcela. Se alguém já tiver calculado, pode mandar aí no chat. Senão, vou aguardar um minutinho e a gente prossegue. Muito bem, estão começando a chegar umas respostas aqui no bate-papo. Marcelo, Matheus. Aguarda mais 15 segundos e a gente fecha aí. Mas ambos mandaram o mesmo valor. Isso, João Pedro. Faltou uma vírgula aí, João, para separar os decimais. Mas acho que bateu. Sabrina, ótimo. Andresa, acho que a maioria já está respondendo agora, está pipocando. E todo mundo parece que chegou na mesma resposta, né? R$ 995,51. Aproximadamente porque, claro, depois você tem 3, 4, 5 N casas decimais, a gente vai parar na segunda e fazer o arredondamento. A aproximação, se necessária, né? Então, R$ 995,51, tá? Maiara também, assim como o João, só detalhe na casa decimal da vírgula aí. Então, qual que é a interpretação disso aqui? A interpretação é óbvia, né? Se eu conseguir economizar, arredondando aí, né, R$ 1.000 por mês durante 30 anos, eu vou me tornar um milionário, pelo menos numericamente, né? Acho que o Gustavo, o Murilo, alguém chamou atenção aí que o valor não vai ser, o poder de compra de 1 milhão daqui a 30 anos não é o mesmo poder de compra de 1 milhão hoje. O detalhe é que você não tem R$ 1 milhão hoje. Pelo menos eu não tenho, né? Não tô falando de você, às vezes você tem até 10 milhões. E eu não tô sabendo, desculpa, tá? Mas outra coisa que você pode pensar é assim, puxa, R$ 1.000, liberar R$ 1.000 todo mês, para mim é bravo, né? É difícil, não consigo. Difícil. Isso não quer dizer que você nunca vai ser um milionário? Não, não quer dizer isso. Tem alguns fatores, você já faz matemática financeira, você pode analisar o seguinte, bom, não consigo livrar R$ 1.000 por mês, que de fato eu concordo que é pesado, você pode voltar aqui, ó, e fazer um novo estudo. Como é que eu posso fazer para melhorar isso, né? Ainda me tornando um milionário? Tem pelo menos duas maneiras, tá? A primeira e mais simples é ser um pouco mais paciente. Se ao invés de 30 anos, você usasse 40 anos, né? Não, bom, eu tô com 20 agora, eu quero chegar aos 60 anos com 1 milhão. Né? Bom, isso já seria suficiente para vai baixar a parcela. Então, se você colocar aqui no lugar do 360, 480 meses, né, que é a quantidade de 40 anos, você vai ver que já vai dar uma bela de uma diminuída no valor. Ah, não, mas 30 anos para mim já é o limite. Eu não trabalho com, imagina, 30 anos para mim já é muito tempo. A outra coisa que você poderia fazer, outra possibilidade que você poderia levar, bom, tenta achar uma taxa melhor, um investimento que te pague melhor. Né?
Hoje em dia não está tão simples, mas suponha aí que você acha um investimento a 0,8% ao mês, tá? Aí, ao invés de usar 0,05, você usa 0,08 aqui. Experimenta fazer para você ver como dá diferença, tá? Dá uma bela diferença. Tanto um caso dos 40 anos, quanto esse caso aqui do usar uma taxa de 0,8% ao mês. Mais uma vez, não é simples, concordo com vocês, mas é um exemplo ilustrativo que pode deixar um pouquinho de ou água na boca, ou pelo menos uma ideia de perspectivas, né, de projeção real, realista mesmo. Isso aqui não tem muito segredo, não. Não tem muita... Isso, ó. Então, quem tiver interesse, depois pode fazer como exercício. Essa aqui, por exemplo. Substitui o 0,05 por 0,08, tá? E o Guilherme está comentando aqui que lá na HP, se você não quiser fazer toda essa contona aqui, já tem a função pré-definida, né? Programada. Tem. Obrigado, Guilherme. E no texto lá em cima, na teoria lá que eu digitei, eu coloquei realmente também o comando, tanto para financiamento quanto para capitalização, ela tem programada mesmo. Então, eu pus uns exemplos já resolvidos. Aí quem quiser usar HP para praticar com os exemplos e depois usar ele, tranquilo. O Dimitri fez, ó. Agora, eu não sei se o Dimitri fez com 0,8 ou se fez com 40 anos. Eu acho que foi com 0,8, né? Acho que não foi 40 anos, não. O resultado que ele chegou da parcela, isso, 0,8% ao mês, ao invés de ser 0,5% ao mês, ele chegou em R$ 481. Olha aí, que beleza, hein? E 60 centavos. Cai bem. Opa, você fala, agora já está mais acessível para mim, né? E outra coisa também, né? Esse não é um limite, uma estipulação, assim, única, né? Esse negócio de juntar 1 milhão também não tá com... Não é o único objetivo da vida de ninguém. Não deveria ser. Se você não consegue guardar nem 995, nem R$ 480, guarde o que você conseguir guardar. Entendeu? A regra básica, eu não digo que é uma regra de ouro, mas é uma regra básica assim, para você ter uma vida mais ou menos sustentável, é ter no seu orçamento, né, claro, todo mês ali, todo período de entrada de dinheiro, a possibilidade de um dia, né, então, uma mês saudável, 30%, né, é o ideal. Só falta 10% é a linha base, no seu salário deveria ser economizado. Deveria, né, para sua reserva de emergência, para suas aplicações, para suas coisas. Eu penso que 30%, na hora que você consegue chegar nesse nível, né, ajustando o seu padrão de vida, claro, sem interferir na saúde, na alimentação da sua família, claro, seria o ideal. Mas, independente de qualquer valor, economize. Essa eu acho que talvez seja a principal mensagem aí. E aí, para você enxergar, claro, novamente, para enxergar a coisa, você pode sempre ficar brincando com essa fórmula que ela vai te prover as respostas, tá bom? E aqui começam os exercícios, tá certo? A gente fala que é o problema que gasta mais, que a gente acaba gastando mais do que ganha. Isso, essa é a primeira, é a regra zero, né? A gente não pode fazer isso. Então, não tem como pensar em economizar se está gastando mais do que ganha. Então, primeiro tem que ajustar, né, as arestas aí do orçamento para empatar, pelo menos, né? A gente fala tirar o pescoço da lama. Vamos tirar o pescoço da lama, beleza. Aí depois a gente fica de pé e sai andando. Mas tá ótimo. Então, na nossa folhinha, eu já separei aqui hoje. A gente tem a folhinha aqui com o Roriz falou aí da financeira, né? Aqui coloquei as dicas da financeira na HP e tal. Mesma coisa para capitalização. Tem as dicas na HP aqui. Mas de toda forma dá para fazer as contas. E aí a gente tem os exercícios. Tá? São 9. Eu quero fazer uma parte só deles com vocês hoje, mais ou menos metade. O resto começa a repetir. Vocês já viram que não tem muito para onde correr, né? Já dei o caminho das pedras, já falei como é que não é. Então selecionei aqui desses 9 uns 4 e aproveitei para colocar os exercícios da tarefa, tá? Do trabalho também. Esses dois aqui a gente resolve junto, discute, fica de brinde da última aula, para ninguém dar aquela chorada, não deu tempo de eu fazer, porque você fez na última aula, não deu tempo. Então, os únicos que não precisava, que não dava para fazer, até 15 minutos atrás, eram esses aí.
e vão sair da aula feitos. Então, vocês têm até sexta-feira para dar um jeito de enviar os outros. Tá bom? Então, já separei isso que eu quero fazer. E daqui a pouco a gente tem um intervalo. Então, vamos fazer pelo menos um. Acho que um dá tempo de fazer tranquilo. E a gente vai conferindo as respostas, discutindo, tirando dúvida. Qualquer problema é que a gente já discute, aproveita, tá? Então, veja bem, a Pedro deverá efetuar um depósito mensal durante 30 meses. Uma instituição que remunera as aplicações a juros compostos de 2% ao mês. Com o objetivo de juntar 50 mil reais de montante para formar essa poupança, né, o pé de meia dele. Nessas condições, podemos afirmar que se ele não fizer nenhuma retirada, a quantia depositada será quanto, né? A quantia mensal depositada. Tem até a resposta aí já. Deixa eu apagar aqui para não ficar interferindo muito na nossa vista. Então, eu vou anotar as informações, né? Então, ele te deu a taxa de juros, né? Juros 2% ao mês, o que mais? 50 mil reais de montante seria o capital final, o montante final lá, né? E 30 meses é o prazo. Então eu vou anotar aqui pela ordem que ele deu. 30 meses. A taxa, 2% ao mês. E o montante final é o nosso S lá, a soma. É mais esse tipo se tornar um milionário aqui, mas o Pedro é mais modesto e só quer juntar 50 mil. Tá? Em consequência, não são 30 anos, são 30 meses, né? É um desafio também. Perfeito, então ele quer saber qual é o valor da parcela mensal. Quanto que ele tem que juntar todo mês para que no final das contas ele, né, tenha os 50 mil. Pessoal, enquanto eu estou escrevendo, falando com vocês, está tudo normal? A tela, vocês estão enxergando? Laís, tudo em ordem aí? Ou está travando? Quando vocês vão respondendo, eu vou montar a formulinha aqui do nosso, da nossa capitalização. Tá bem? Normal? Tá bem, não, tudo bem. Então, se tiver qualquer coisa, vocês me deem um alô aí para a gente não se perder. Tá? Então, a formulinha da capitalização, você pode ir lá buscar, ó, é o P que multiplica tudo isso aí, né? Então, P que multiplica, ele efetivamente ele não precisa estar dentro, em cima do denominador, mas pode, não vai fazer a menor diferença no fim das contas. Só que às vezes é mais fácil deixar ele fora para isolar, né? Quando eu preciso isolar. Dividido por I. E aqui em cima, acabei de esquecer. Vou ter que olhar de novo. Tá, 1 mais a taxa elevado ao prazo, tá bom? Isso aí, 1 mais a taxa elevado ao prazo menos 1. Tá, então essa é a fórmula da capitalização. Ele quer juntar 50 mil. Então aí vai. 50 mil. A parcela é o que ele quer calcular. Aqui vai ficar 1 mais a taxa, que é 2% ao mês. Então, novamente, vamos colocar... antes de resolver, né? Eu estou um pouco afobado aqui, mas a gente tem que olhar para os dados e sempre garantir aquilo, o de sempre, né? A taxa e o prazo estão na mesma unidade de tempo? Tá mês e mês. Não, então beleza. E a segunda coisa é a taxa está na forma unitária? Não, então coloca na forma unitária. 2%, 0,02. Tá? Elevado ao prazo, que são 30 meses, menos 1, dividido por 0,02. Já é. Então, aqui não tem muito mais o que fazer, mas eu vou dar uma melhorada antes de simplificar. E para a calculadora, né? 1 mais... Não precisa somar, mas agora vamos deixar só. 1,02, né? Elevado a 30 menos 1. Resolvi o parênteses só, tá? 0,02. Desculpem. Deixa eu fazer o destaque aqui dos outros termos, né? Que eu não tinha feito. Então, o I, esse cara aqui, e o prazo
Tá aqui. E aqui. Então, 50 mil, taxa, pronto. Só para fazer associação de cores. Ali são os dados, né? Vamos pular uma linha aqui. Beleza. Bom, para isolar o P, o que a gente precisa fazer? Passar, né, o 002 que está dividindo por outro lado multiplicando. E esse colchetes que está multiplicando eu vou passar dividindo. 1,02 elevado a 30 menos 1. E aí a parcela fica isolada. E agora a gente pode calcular tranquilamente com a calculadora. Não é isso? Fazer aqui com vocês. Façam comigo em tempo real. 50 mil que multiplica 0,02 dividido por, vou abrir parênteses aqui, né? 1,02 elevado a 30. Fecha parênteses, tá aí. R$ 1.232, 49611,467. Então, parando na segunda casa decimal, olhando para a terceira, né? A gente vai arredondar. O 49 vai virar 50. Porque ele passou ali 5, 6, 7, 8, 9, a gente arredonda para mais. Assim, R$ 1.232,50. Tudo bem? Vocês me acompanharam? Laís bateu aí, né? Deu isso também? Ótimo. Então é isso. Na verdade, esse exercício aqui é bem semelhante, né, ao do Quem Quer Ser um Milionário. Aqui no caso é só um caso mais rápido, né? Mais acessível. Joia? Bateu, né? Beleza, Maiara, turma. Uma coisa que é importante você ter a noção é que é o seguinte, o cara fez, no fim das contas, 30 depósitos de 1.232,50. Então, se a gente fizesse isso aí vezes 30 para ver quanto efetivamente saiu do bolso dele, vamos fazer? 1.232,50 vezes 30. Olha aí, ó. 36 mil aproximadamente, né? R$ 975 saíram do bolso dele. Depois de 2 anos e meio, né? 30 meses são 2 anos e meio. Ó, isso saiu do bolso dele. Ele resgata 50 mil. Parece um bom negócio, né? Quanto que ele ganhou de juros aqui nessa brincadeira? R$ 13.025. Bom, bom. Né? Se a gente pensar que ele investiu 36.975, vamos dividir isso aí por 36.975 e a gente vê que ele ganhou em 2 anos, olha que bonito. Multiplicar por 100%? Em 2 anos e meio, né? 2 anos e meio, 30 meses, ele ganhou mais de 35% de juros. Efetivo, né? Claro que não é o juro real. Daqui a pouco vai vir, não lembro se foi o Gustavo, o Murilo, o rapaz que chamou a minha atenção aí, tá certo? Ah, mas nesse tempo aí, né, a Selic, a própria taxa de inflação, né, comeu aí 5% num ano, 6% no outro e tal. Ainda assim, o cara vai ganhar mais de 20%. Tá bom, parece bem bom. A única coisa difícil, né, como alguém poderia me perguntar, é achar essa instituição financeira que vai pagar 2% ao mês. Pode pagar até mais, né, dependendo do tipo de investimento. Se for hiper arriscado, acho que pode pagar até mais que isso. O problema é que você não vai ter certeza que você vai receber lá no final, né? Dependendo do risco. Aqui a resposta, bateu. Perfeito. Tá bom. Pelo meu relógio aqui, já passei 2 minutos do nosso tempo. Então, vamos encerrar por agora. A gente volta às 8h47. E, mais uma vez, quem não fez, se quiser fazer, fica o convite aí para autoavaliação. Tá? Não é necessário, não vale ponto, mas
é um convite para que a gente possa trabalhar junto sempre melhor e melhor. O Marcelo perguntou qual exercício de qual trabalho é esse. Nenhum. Esse é exercício da lista aqui mesmo da aula, tá? Da aula aqui, ó. São esses exercícios aqui que eu estou fazendo, Marcelo, tá bom? Os do trabalho são esses dois aqui, ó, que é o 8 e o 9, que eu não fiz ainda. Do trabalho 2, tá bom? Os últimos dois exercícios do segundo trabalho são os assuntos da aula de hoje. Esse foi exemplo, né? A gente está fazendo esses aqui primeiro. Bom, então na volta 8h47, 8h48, a gente retoma, faz mais alguns exemplos, exercícios da lista aqui, e encerra com os dois do trabalho. E aí a gente fecha. Tá bom, pessoal? Então, por enquanto, é isso. A gente se vê daqui a pouco. Tá bom?